Paz de Deus, vamos falar um pouquinho sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1, que disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então vemos aqui, irmão, esta criação dos céus e da terra. Quem criou? Deus. Deus criou todas essas coisas. Mas sabemos que este é o primeiro evangelho que Deus criou, o evangelho visível, o evangelho que você vê, o evangelho que você apalpa, né, irmão? Mas muitos têm perdido essa atenção. Por quê? Porque esse é o primeiro evangelho, o evangelho visível. Então alguém ficou combatendo esse evangelho. Quem ficou? A ciência. Então a ciência inventou que houve um Big Bang, uma grande explosão, explodiu e criou todas as coisas do nada, por meio dessa explosão. Isso é o que a ciência prega, né, irmão? Porque ela é totalmente contra as coisas de Deus. Então, e assim vem convertendo muitas pessoas, né, irmão, ao seu rebanho, a esse conhecimento maligno, não conhecimento de Deus. Mas é assim que funciona. Então esse é o primeiro evangelho, o evangelho visível, o evangelho da criação. E sabemos que quem fez foi Deus e fez pela sua palavra, como diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Então Deus formou um grande exército. E tudo que Deus criou, irmão, é parte do seu exército. Criou-se no céu os querubins, os serafins, os anjos, os 24 anciãos, são partes do seu exército. Criou-se o sol, a lua e as estrelas também são seu exército. E criou-se todo tipo de peixe, baleia, aves que voavam sobre o céu, é o seu exército. Criou-se os gados, os répteis, as bestas feras, também é seu exército. As ervas verdes, as árvores frutíferas, também é seu exército. Tudo que Deus criou. E Deus pode destruir qualquer um de nós com qualquer um desse exército. Qualquer ferramenta que ele usar, ele acaba com nós. Não tem ninguém nessa terra que tem condição de vencer o exército de Deus, irmão. Se ele quiser vir com a fome, ele nos destrói. Se ele quiser vir com a seca, ele nos destrói. Você não viu ele combater o faraó com um dos seus exércitos? Com piolhos, com rãs, com gafanhotos. Alguns exércitos ali daquele povo de Canaã foi combatido com vespões. Quem é que pode vencer o exército de Deus, irmão? Ninguém. Somos nada, somos ninguém. As suas armas não servem para nada, serve para o homem, para combater o homem, vencer guerras humanas, mas com Deus ninguém pode vencer Deus, irmão. Ele pode usar a menor criação dele para nos destruir, irmão. Pode acabar com nós com vírus, com qualquer coisa. Nós não somos nada, somos ninguém. Não temos condição de vencer o exército de Deus, de maneira nenhuma. O exército dele é muito poderoso. Precisamos entender isso aqui. Então ele criou o seu exército com o espírito da sua boca. Porque espírito, não sabe vocês que as palavras que vocês anunciam são ventos, são sopradas? Muitos têm seguido ventos de doutrina, ou assopro da boca de homens, que não é a palavra de Deus, mas são as palavras de homem. Não sabe vocês? Se vocês colocar a mão na frente, quando vocês falar, sai um vento, sai um sopro. Então Deus fez tudo pelo sopro da sua boca, anunciava, haja, e tudo aconteceu. Tudo fez pelo vento das suas palavras. Precisamos entender essas coisas. E homens no passado tinham sensibilidade para tocar nas coisas de Deus, no primeiro evangelho, como Davi, que ele diz que quando eu vejo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que a preparaste. Davi era um homem que tinha sensibilidade, irmão, para tocar nas coisas de Deus, engrandecer Deus, reconhecer Deus no seu coração, ver no seu coração onde Deus estava, onde Deus habitava, ver todos os movimentos que Deus fez na sua vida. Davi era sensível às coisas de Deus. É como o Senhor levou minha companheira no jardim, mostrou para ela uma rosa e falou: minha serva, se o povo tiver sensibilidade de tocar nessa rosa, é como se tocasse no meu dedo, na minha criação. Então falta em nós sensibilidade, mas Davi tinha sensibilidade nos seus dedos para tocar no dedo de Deus. Ele tocou na lua, tocou nas estrelas, e diz: lua, quem te criou? Sol, quem te formou? Então isso era sensibilidade para ver Deus, reconhecer Deus, né, irmão, a grandeza de Deus, porque o Deus invisível se materializou na sua própria criação. Então ele conseguia ver, irmão, Deus. E nós não conseguimos ver Deus nem nas grandes coisas, quanto menos nas pequenas, irmãos. Tem gente que nunca vai conseguir tocar no dedo de Deus, na criação de Deus. Não, você não vai conseguir ver Deus, infelizmente. Precisamos entender isso aqui, irmão.
Mas bem-aventurado é aqueles que, como esse homem, sensível às coisas de Deus, à voz de Deus, à palavra de Deus. Então você consegue sentir o Senhor nos livramentos, você consegue ver o Senhor na própria criação, você consegue ver o Senhor num animal, você consegue ver o Senhor na água, você consegue ver o Senhor no vento. Então, isso é sensibilidade, irmão. Você consegue ver o Senhor no seu trabalho, no seu emprego, no fôlego de vida que você sopra, na visão que você tem ou na falta de visão que você não tem, no ouvir ou não ouvir, tudo você consegue ver Deus, porque o Senhor falou para Moisés, quem é que fez o cego, o surdo, o mudo? Não foi Deus. Então até a glória de Deus habita nessas pessoas. Você não consegue ver o Senhor, né, irmão? Na criação, manifesto na própria criação, você nunca vai ver Deus. Mas bem-aventurado é esse que tem sensibilidade para tocar no Senhor. 24 horas você sente a presença de Deus, irmão, cuidando daquilo que Ele a preparou, tendo um carinho, né, irmão, pelos animais, tem um amor pelo ser humano, porque Ele falou dos seus 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Então, estamos vendo Deus no homem, e aí, vendo Deus no homem, tratamos o homem com amor, tratamos o homem com paciência, tratamos o homem com misericórdia, o ajudamos, o acolhemos, o abraçamos. O Senhor diz, a sua obra é essa, verdadeira obra é essa, visitar os órfãos e as viúvas, guardar da corrupção desse mundo. Então você está guardando do pecado dos homens e ainda o amas, ainda cuida deles, ela deles. Você bem diz aos que vos maldiz, é, você ainda ora pelos que vos maltratam e vos perseguem, ama aquele que vos odeia. Então você está cumprindo a palavra. Precisamos entender isso. Deus disse, se você não ama aquilo que você vê, como pode amar aquilo que você não vê? Como pode amar a Deus se você não ama seu semelhante? Se você não ama seu próximo? Precisamos entender isso. Por isso que ele disse, tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, estava em prisão, fosse me visitar, nu, me vestisse. Então, bem-aventurados sois esses, irmão, que consegue apalpar no Senhor 24 horas, está na comunhão, toca no emprego, o Senhor a preparou, toca no salário, o Senhor a preparou, toca na comida, o Senhor a preparou, o Senhor a preparou todas as coisas, né, irmão? O Senhor preparou os teus filhos para que você educasse, instruísse, enchesse de sabedoria, de conhecimento, colocasse a paz do Eterno dentro dos vossos corações, mas vocês estão brincando com as coisas de Deus. Precisamos entender isso aqui, irmão. Então, a paz de Deus, Deus abençoe os irmãos.